Gigantesco, gigantesco do nosso Brasil, seja muito bem-vindo ao nosso canal Vasco. Me chamo Diego Costa, quero deixar você bem informado de tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama, beleza, rapaziada? Muito bem-vindos ao nosso canal. Você que nos assiste aí do sul, do sudeste, do nordeste, do norte, enfim, do nosso Brasil inteiro aí, seja muito bem-vindo. Peço para você deixar o like aí que ajuda bastante, se inscreva no canal também e compartilhe esse vídeo aí para todos os vascaínos que vocês conhecem, joga nos grupos aí e nos ajude aí a crescer o nosso canal a cada dia. Você também que nos assiste de fora do país, deixa o seu like aí e escreve de onde você está nos assistindo aí, não só o pessoal de fora, mas você também clica aí, escreve aí de onde você nos assiste aí e comenta as notícias que vai acontecer nesse vídeo aqui, desse primeiro vídeo dessa segunda-feira aí. Vou deixar passando nas nossas redes sociais aí para que vocês possam seguir também. E vamos embora às notícias aí, que é o que nos interessa, né, rapaziada? O Vasco, ao término da 14ª rodada, infelizmente está na zona de rebaixamento e agora na 19ª colocação com 9 pontos. Está aí a 4 pontos do primeiro fora da zona, que é o Bahia. Tá difícil, rapaziada. Tá muito complicada a situação do Vasco. O Vasco não reage. A gente vê um time apático, sem sangue, sem garra, sem raça, sem nada dentro de campo. E, infelizmente, a gente vê fora dele também os nossos dirigentes dando coletivos aí, uns pronunciamentos aí ridículos, como já falei isso no vídeo anterior. Tá muito complicado ver o Vasco nessa situação. A SAF era uma salvação que a gente queria que acontecesse e, infelizmente, ela está indo no rumo contrário do que a gente esperava, né? E isso deixa muito torcedor chateado, assim como eu, assim como você que nos assiste aí todo dia. É muito ruim ver o Vasco nessa situação e a gente não vê melhora. Esse que é o problema, a gente não vê nada que possa vir a melhorar aí e deixar a gente um pouco mais tranquilo. Eu particularmente acredito que o Vasco possa sair dessa situação, né? Tem muito campeonato pela frente, são só 4 pontos do primeiro fora da zona, mas a gente precisa reagir rápido. Eu sou um cara que eu procuro entender um pouco mais e ser um pouco mais positivo, mas na situação do Vasco tá muito difícil ser assim, porque a gente não vê nada acontecer. A gente vê jogadores que treinam aí 10, 15 dias por uma partida, chega na partida e não consegue render, né? Os jogadores não conseguem doar mais daquilo que acontece, que poderia acontecer dentro de campo. A gente vê outros times jogando, se vê o Vasco treinando, pelo amor de Deus, ver o Vasco jogando dá um desespero danado, né? Então, acredito que dê tempo, a gente tem tempo para sair, mas a gente precisa que isso seja feito o mais rápido possível. Já era para estar acontecendo há muito tempo, já era para a gente ter um treinador, já era para a gente estar numa posição um pouco melhor, já era para a gente ter reforços de peso, que nome grande que consiga vir para resolver, mas infelizmente isso não está sendo feito com a SAF, foi prometido e não está sendo cumprido, né? E é muito ruim a gente amargar essa 19ª colocação aí. Se bobear, o Vasco não briga nem para cair, né? Tá muito difícil. O Vasco é um candidato seríssimo ao rebaixamento desse ano também, infelizmente, né? Os próximos 5 jogos do Vasco nesse Campeonato Brasileiro são os seguintes: o Vasco pega o Atlético Paranaense em casa, né? Já que a partida contra o América Mineiro foi adiada, né? Então o Vasco pega no próximo dia 23/7, às 18h30 em São Januário, já com torcida, tá? Esse jogo já em São Januário com torcida. Depois o Vasco sai para pegar o Corinthians fora, sem torcida do Corinthians, no sábado, dia 29. Depois o Vasco volta para São Januário e pega o Grêmio às 16 horas, né? Aí um jogo difícil para a gente poder jogar. E depois a gente fecha contra o Bragantino fora de casa, né? A gente pega contra o Bragantino fora de casa e é um jogo também difícil. Só tem esses 4 jogos para poder terminar a rodada e a gente precisa sair dessa zona de rebaixamento nesses 4 jogos. A gente precisa muito girar o turno fora da zona de rebaixamento para que a gente consiga ter um pouco mais de confiança para conseguir distanciar disso o mais rápido possível. Depois o Vasco volta para São Januário no dia 20/8, às 11 da manhã, no domingo, para pegar o Atlético Mineiro, já no retorno, né, do Campeonato Brasileiro. E o Vasco pega o Atlético Mineiro em casa para jogar, já vai iniciar o retorno. Eu espero que até lá o Vasco esteja fora da zona de rebaixamento, a gente consiga só
conseguir se alongar, distanciar um pouco mais a zona de rebaixamento. Eu sei que está muito difícil, a gente precisa muito da nossa torcida de volta. Os baderneiros, parem de fazer baderna, por favor, vamos para o estádio para torcer, vamos para o estádio para poder conseguir empurrar o Vasco, porque sem a gente com a gente está difícil, sem a gente piorou. A gente está vendo aí os resultados que está acontecendo aí, e o torcedor tem culpa sim de não estar indo para o estádio torcer para o Vasco. Luca Orediano pode estar de saída do Vasco, né? Boca Juniors e Vélez estão de olho no jogador, e também a Genova da Itália, que é do grupo 777, pode ser uma opção para o jogador sair. Eu particularmente, Diego, prefiro que ele saia, porque sinceramente a minha opinião sobre ele é a seguinte: ele parece ser um jogador de pelada, um cara que não tem fundamento, um cara que você olha para ele, você acha que ele está com sono toda hora, acha que ele está com preguiça de estar fazendo, de estar jogando. Você vê aí as jogadas que ele faz, ele abaixa a cabeça e sai correndo, driblando 1, 2 ou 3, né? E quando ele consegue fazer, ele consegue acertar um passe de meio metro, ele consegue girar uma bola, né? Eu acho que ele é um bom jogador, mas ele precisa ser formado ainda, terminar a formação dele. E o Vasco não tem tempo para poder terminar a formação do jogador como o Orediano. A gente precisa de jogadores que já venham sabendo o que faz. O Orediano já teve várias oportunidades no Vasco, jogou 15 jogos, né? Então tem 23 anos, já era para ter acostumado com isso, já era para estar aí sobrando no futebol brasileiro, mas não está acontecendo. Eu particularmente, se eu estivesse lá no lugar do Paulo Brax, eu colocaria o Orediano para empréstimo sim, tanto para o Boca quanto para o Vélez. Quem pagar mais e melhor pelo empréstimo já leva o jogador, deixa o jogador terminar a temporada lá na Argentina, né? E para poder chegar um pouco mais maduro no Vasco, e aí sim render aquilo que a gente espera dele, porque do jeito que está aqui no Vasco, eu particularmente acho que ele não vai render, acho que é o limite dele, né? O cara não sabe bater um pênalti, o cara não sabe dar um passe, o cara não marca, né? Então precisa sim terminar a formação dele, mas que seja em outro lugar, porque aqui no o Vasco não tem tempo para isso. Infelizmente o Vasco não tem tempo para isso. Beleza, galera? Ontem rolou uma reunião com o técnico Gustavo Alfaro, técnico do Equador na última Copa do Mundo. Não conheço o trabalho do treinador, vi ali alguns números dele, é até um pouco aceitável, tem algumas médias boas ali nos seus últimos 4 trabalhos, mas não é um cara que eu possa afirmar que chega para poder segurar a bronca do time do Vasco. Particularmente eu não vou dar essa opinião, cravar que ele vai ser bom ou ruim no Vasco, porque eu não conheço o trabalho dele. A gente vê os números lá, mas é muito artificial, a gente precisa ver no dia a dia. Mas eu particularmente correria atrás de um treinador que viesse para resolver a situação, não um cara, uma aposta novamente. Não pode, o Vasco não tem tempo para ficar apostando mais, né? A gente já está aí com 1 semana e 1 dia de janela aberta e não pintou ninguém ainda. É brincadeira isso que os caras estão fazendo com o Vasco. Esse Paulo Brax, Luiz Melo e 777 estão aí fazendo com o Vasco, que os caras não andam, não é possível. Que a montagem do elenco, ninguém viu o que foi feito durante esse tempo de dezembro para cá, desde quando o Vasco parou no tempo para poder curtir a Copa do Mundo, né? Para poder curtir a Copa do Mundo, ele parou no tempo e voltou aí, ninguém viu o que foi feito. Para mim já deveria ter um treinador lá atrás. Para mim, ou manteria o Jorginho, que já conhece a casa naquela época, ou manteria o Jorginho, ou tirasse o Jorginho como foi feito, mas trouxesse um nome de peso que fosse dar resultado de cara. Não trouxesse o Barbieri, que fosse ser uma aposta. Não poderia ser assim. Se fosse para ser assim, era melhor ter deixado o Jorginho, né? Mas enfim, o Vasco vai anunciar o treinador da semana, segundo o Paulo Brax. Já era para ter anunciado ontem, que ontem foi o primeiro dia da semana, né? Então, hoje, segunda-feira, é o segundo dia da semana. A gente precisa de um treinador quanto antes aí, Paulo Brax. Vamos correr, vamos trabalhar, porque para mim você tá à toa. Beleza, rapaziada? Peço a vocês aí deixar o like, que ajuda a gente bastante. Se inscreva no canal, clica aí, manda o vídeo para todo mundo. E tamo junto aí, rapaziada. Valeu!